Dia 12 de fevereiro de 2025. Já fazem mais de 3 meses, mas foi esse o dia que eu peguei pela primeira vez em minhas mãos os meus 3 estruturais do dragão branco de olhos azuis. Eu não consigo esquecer a sensação maravilhosa e de empolgação que eu tava na época. Eu tava doido pra jogar com os decks. E de lá pra cá, sobre esse deck, muito conteúdo foi produzido neste canal, muitas partidas foram jogadas, eu acho que passou pra mais de 1000 com toda certeza. Eu testei build, eu discuti as coisas, entrei em torneios com o deck, ganhei umas, perdi outras, mas sem dúvida esse deck teve um impacto imenso no nosso canal, principalmente tratando-se do dragão branco de olhos azuis, uma criatura tão rara e tão poderosa. Mas, como tudo nessa vida, começa em algum ponto e em outro ponto ela se encerra. E eu vim falar um pouco hoje sobre esse encerramento de ciclo. Nós que jogamos com a build de Invoked durante algum tempo, testamos até mesmo o Blue Eyes combinado com o Buster Blader, mas o principal aliado do nosso Blue Eyes, além de nós mesmos, sempre foi o Primita. Agora vamos dar um tempo do dragão branco de olhos azuis. Porque, bom, eu gradativamente fui ficando mais competitivo no jogo. E o deck correspondeu às minhas habilidades. Na verdade, eu diria que a gente se desenvolveu junto, o deck e eu. Mas agora, tanto para manter o meu interesse no jogo, como também para manter vocês interessados no meu canal e no meu conteúdo, eu também estou aqui andando em uma nova direção. Isso não significa que não vai ter mais deck de Blue Eyes aqui, que não vai mais ter conteúdo de Blue Eyes nesse canal. Só significa que ele talvez não vá ser mais o principal. Agora é chegado o momento de explorar novas coisas. E para isso, não poderia ter um vídeo menos especial para dizer adeus, ou pelo menos até logo, para esse grande amigo e dizer olá pro que vem pela frente. E aí, pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Um vídeo um pouco diferente hoje. Eu não quero que o tom desse vídeo seja um tom meio mórbido. Na verdade, ele é pra soar mais como algo do tipo... Vamos começar um novo ciclo aqui no canal, juntos. Vamos dizer até logo para um amigo que ainda vai estar presente aqui, no caso, o deck de Dragão Branco. E vamos dar olá para o que é novo, né? Então, eu tô trazendo esse vídeo com essa intenção de que a gente ainda possa deixar aberta as portas, tanto para comentar sobre tudo que tá saindo de novo, que pode ser usado no Dragão Branco de Olhos Azuis, tudo que está por vir para esse deck, mas que a gente não se restringe somente a ele e que a gente possa evoluir. Você que me acompanha desde que o canal foi lançado, basicamente, você viu que eu comecei com algum conteúdo de unboxing, tentei fazer alguma coisa de gameplay, mas no fim das contas nem consegui dar continuidade. Mas uma coisa que realmente me empolgou e que atraiu a maior parte de vocês, eu tenho certeza, que foi esse deck, né? E uma coisa que eu gostaria de falar, que ficou na minha cabeça, assim, foi sobre como, quando lá em fevereiro, mais especificamente no dia 23 de fevereiro, olha só, 11 dias entre o lançamento do deck e o Regional de São Paulo, eu já tinha mais de 100 partidas com o deck. E eu sentia que eu estava voando, que eu estava super poderoso, que eu poderia bater qualquer um, e foi bem frustrante o regional. Não no sentido de deixar pra baixo, mas os resultados mesmo. Enquanto que o tempo passou, eu me aperfeiçoei como jogador, eu aprendi mais sobre o deck, aprendi mais sobre o meta, aprendi mais sobre o que estava jogando. E foi então que chegou o Nacional. E o meu desempenho, considerando que no meio competitivo eu sou um jogador novo, eu acho que eu não tenho nem um ano de competitivo. Eu diria até menos do que 6 meses, para ser mais sincero. Eu acho que o desempenho foi bastante satisfatório, assim. No fim das contas a gente ficou no top 108. Conseguimos conquistar 6 vitórias em 10 partidas. Conseguimos um empate e 3 derrotas. Mas por mais que a maior parte das
das coisas, das partidas tenham sido vitórias, a gente sabe que o que fica um pouco na cabeça são aquelas derrotas, né? E aí eu refleti, né, como eu sempre faço, sobre como foram essas derrotas, pra que foram essas derrotas. Eu não sei se eu comentei isso no outro vídeo, mas eu perdi pra 2 Mementos e pra um Whitewood, né, White Forest. E refletindo sobre as partidas em um outro momento, eu fiquei com a impressão de que o deck atingiu o teto, ou pelo menos eu atingi o teto com o deck. É claro que a gente poderia ir em busca de fualos e cartas similares, né, para poder aumentar o poder do deck e tentar performar com ele. Eu não acho isso um absurdo. Só que eu acho que é tempo de buscar novos objetivos, né? É tempo de encarar o que é novo, de aproveitar essa curva de aprendizado, minha com vocês também, e explorar novas oportunidades, né? Então eu tava decidido, eu não tinha comunicado a vocês ainda, mas eu falei pra mim mesmo, eu vou trocar de deck quando acabar o Nacional. E aí o plano era mais ou menos assim: quando lançar o Yuumi, que vai ser lá por agosto, eu acho. Pra quem não sabe, o Yuumi são tipo uns gatinhos com temática de comida, que promete ser um dos decks competitivos. Eu vou jogar de Yuumi, essa era a decisão final. E pra eu jogar de Yuumi, considerando que as cartas vão vir caras, eu ia ter que economizar um dinheirinho, eu ia ter que vender algumas das coisas, e até ir comprando tudo que vai ser relevante pro Yuumi com antecedência, pra que não fique caro quando eu pegue o deck. Mas algo inusitado aconteceu, né? Porque, como eu tava decidido a jogar de Yuumi, eu falei, bom, então nesse meio tempo não vou investir em nada de um novo deck, vou usar os que eu tenho aqui, talvez eu pegue algum deck mais baratinho, mas nessa de uma coisa que eu sempre faço, né? Que é comprar um deck, revender ele dali, revende daqui, compra dali, fica algum tempo, aprende um pouco sobre as mecânicas e bola pra frente. Bom, portanto eu tava decidido a ficar jogando e brincando um tempo de Mimigu. Por mais que não seja muito competitivo, né? Não é tão competente nem quanto o Blue Eyes permita, mas eu achava que dava pra brincar e dava pra aprender mais sobre o meta e sobre o jogo usando o Mimigu, até o momento que chegasse o Yuumi. E aí, como eu disse, teriam essas outras opções de decks, né? Bom, acontece que algo até mágico, quase como predestinado, aconteceu comigo na saída do Nacional. Eu tava lá com minha pastinha, essa daqui, como vocês já sabem. Tinha colocado todas as minhas cartas aqui, né? As cartas que eu queria vender, as cartas que eu queria trocar. Fiz uma montagem, coloquei aqui até etiquetinha, preço e tudo mais. E coloquei o meu deck de Millennium Exodia, né? Porque, bom, nessa de guardar dinheiro pro Yuumi, vender ele seria um dinheiro importante para deixar guardado até esse momento, né? E afinal de contas, a gente tem contas para pagar. Mas eis que eu tô saindo do Nacional depois do último dia, bastante cansado, né? E tinha um rapaz lá na frente, né? E ele tava vendendo um deck, né? Um deck que, durante o tempo que eu joguei de Blue Eyes, muitas vezes foi uma pedra no meu sapato, né? Eu tô falando do Raizial, tá? Pra quem não sabe, o Raizial é um deck de um robôzão. E ele é bastante competente contra o Blue Eyes e ele, no último formato, basicamente dominou o meta. E nesse meio período aí, que vocês viram eu postando alguns vídeos, né? De que, topei em tal loja, fui bem em tal loja, top 8, top 3. Foi até um período que o Raizial tinha apanhado um pouco pra banlist, né? Ele teve seus principais starters restringidos a 2 e o seu principal boss final, né, o seu monstro, seu grande monstro, limitado a 1. Então ele tava um pouco capenga e até por isso o Blue Eyes cresceu de prioridade. Só que, pra quem não sabe, agora, no mesmo período nacional, chegou uma nova coleção, né? Uma coleção chamada Alliance Insight, que traria novos suportes tanto para o Raizial quanto para outros decks. Enfim, voltando para a saída do Nacional. Lá
eu estava passando e vi um rapaz vendendo um Raizeal completo, né? Todas as partes que ainda jogam, por cerca de 6... Acho que tava vendendo por R$800. Que é um dinheiro que eu não tenho. Aí eu falei pra ele, bom, legal, mas sem condição de comprar, tal, vou ficar de boa. E ele me ofereceu, pô, você tem cartas aí? A gente pode bater troca, a gente faz alguma negociação, não sei o que, eu abato o valor. Aí ele pediu pra olhar minha pasta, e por algum motivo, ele olhou pro Millennium Exode na minha pasta, que tava sem as peças que eu já tinha passado pra frente, né, as peças Quarter Center, e ele se interessou, se apaixonou. E o Millennium, que eu acho que ele tá até que avaliado perto disso do que eu falei do Raizeal. Deve estar uns R$500, assim, mas eu gastei muito menos pra montar ele, porque 2 das cartas mais caras eu tirei em booster, outras delas eu pegava metrô aqui em São Paulo e ia lá longe. Pô, nossa, eu pegava às vezes 1h30 de metrô pra chegar num lugar pra pegar uma das cartas e começar a montar o meu Millennium Exode, né? E aí que ele gostou do Millennium e ofereceu, né? Você quer trocar pau a pau no Raizeal? E sabendo, né, da força que o Raizeal tinha, mesmo antes da banlist, e a que eu acreditava que seria a força do Raizeal, com os novos suportes, não só pro Raizeal, mas pra quem não sabe, tem um outro deck exclusivo TCG chamado Mitsurugi, né? Ou seja, só tem aqui no Ocidente, né? No Oriente não tem. Que é um deck de ritual. E é um deck que tem uma forte sinergia com o Raizeal. Então eu acreditava muito, e acredito ainda, na competitividade desse deck. Inclusive, muitos jogadores tratam o Raizeal, Mitsurugi e o Malice, né, que é outro deck que recebeu suporte, ali, ó, pau a pau com os decks Tier 1. Assim. Então, eu topei, basicamente. Foi isso que aconteceu. Eu troquei o Millennium Exode por um Raizeal, assim. Muitas das pessoas que estavam em volta ficaram bastante impressionadas, porque eu acho que eu saí bastante no lucro, né, nessa negociação, mas o rapaz falou que ele achava que ia ter dificuldade para vender lá onde ele morava e tal. E já de imediato, ali na frente, né, como eu tinha vendido algumas coisas, eu tinha algum dinheirinho, eu acabei fazendo o seguinte. Eu aproveitei que eu estava em frente ao evento e eu comprei as coisas antigas e as novas de Mitsurugi, né? O que não consegui comprar ali no evento foi basicamente as coisas mais baratas, de centavos, que eu comprei nas lojas. Ah, e tem um ponto importante. Lembra o top 8 na Duel? Os top 3? Na verdade, eu fiquei 3 vezes no top 3 na Meururu. Isso rendeu pra mim alguns créditos. Então, os suportes, que eu ia gastar cerca de R$300 pra comprar tudo o que faltava de Raizeal Mitsurugi pra jogar, no fim das contas eu gastei um pouco menos da metade disso, porque eu comprei muitas coisas nos créditos dos torneios que eu ganhei, ou nas colocações que eu fiquei nas lojas que eu joguei. Então, basicamente, o deck meio que se ofereceu pra mim, até de uma forma curiosa, né? Eu confesso que eu tenho certo apreço, né, pelos decks exclusivos TCG e tal, eles me chamam muito a atenção, vocês vídeo Mimigu por essa e outras razões. Mas então, acabou que eu, que nem planejava continuar tão competitivo e até brincar um pouco mais, estava estudando de como seria até o rumo do canal nesse sentido, acabei que um Raizeal Mitsurugi caiu do céu pra mim. E é com esse deck que eu tô jogando. Então, eu vou apresentar pra vocês o nosso novo deck. É com esse deck que eu pretendo ficar jogando os próximos 2 meses, mais ou menos, né? E para além disso, né? Eu acho que vai ser bom para eu me desenvolver como jogador, vai ser bom para me preparar para a coleção do Yumi, no fim das contas. E para ser sincero, eu até acho que tem alguma coisa minha assim que meio que combina com o robôzão, no caso, o Raizeal. Enfim, chega de enrolação. Vamos mostrar o meu novo deck. Bom, então eu vou mostrar pra vocês aqui não só a engine principal do deck, né? Aqui não tem hand traps, mas aqui os principais boss monsters desse deck, tá? Pra quem não conhece, muitos de vocês devem já ter ouvido falar, tá? Esse aqui, então, vai ser o arquétipo da parte do Raizeal, tá?
E aí vocês podem reparar que são robôs, né? E aí por isso do que eu tava chamando de robôzões. Então, primeiro a gente tem 2 duais. Esse monstro aqui é a melhor normal summon do deck, né? Da parte de Raizeal, pelo menos. Porque quando ele é invocado por normal summon, ele invoca um outro monstro Raizeal. E você pode ver que ele é nível 4, né? Ele é Pyro e Luz, tá certo? E aí esses monstros têm algumas características importantes, né? A primeira delas é o fato de que todos eles entram por invocação especial da mão, mas quando eles fazem isso, eles meio que travam você a só fazer invocação do extra deck de monstros que sejam rank 4 e Exit, beleza? Então, além do Ice, a gente tem o Exit. Esse, por sua vez, ele entra por special da mão mandando uma coisa do extra deck pro cemitério, né, um XYZ, adiciona um outro monstro. Se esse aqui é o de luz, ele geralmente adiciona o de fogo, né, como por exemplo o Sword, beleza? O Sword, por sua vez, quando entra por special, adiciona um de luz, tudo bem? Bom, então essa é a parte principal do deck que estava presente nas coleções antigas, né, com 6 monstros aqui, que antes eram 9 e foram restritos. Aí tem também o novo suporte, que é o Estrela Raizeal. Esse entra por invocação especial, tirando uma matéria de um XYZ que eu controle. E seu efeito é procurar uma magia ou armadilha do tipo Raizeal do meu deck e colocar ela virada para baixo no campo. Por último, a gente tem o Node, né, ou Nó, de Raizeal. Tem alguns outros monstros Raizeal, mas esses são os importantes e são esses os que rodam no deck, basicamente. Completando, então, aqui os 8 monstros Raizeal que são pertinentes para esse arquétipo. Pelo menos nesse momento, os monstros de main deck. Bom, dito isso, temos também a Bonfire, né, a fogueira, que foi restrita a 1, né, mas que ainda assim é um importante iniciador de jogadas de Raizeal, principalmente pelo fato de ela adicionar um Pyro nível 4, ou seja, você pode adicionar tanto o Ice como o Ext e no fim das contas o Star, tá bom? Então, 9 cartas aqui da engine de Raizeal. E vamos então para a última, que é a Cross, ou cruzamento, que é o campo do Raizeal. Que é basicamente quem você vai querer fazer com o nosso queridíssimo Star. Então, esse campo aqui permite que você compre cartas, permite que você negue efeitos de um monstro. Então ele é bastante importante na estratégia dos Raizeals. Só que estratégia é essa, no fim das contas? Como eu já adiantei, esse é um deck que ele quer unir os seus monstros de level 4 e tentar, então, fazer um XYZ com eles. Colocando, por exemplo, 2 Raizeais, um em cima do outro, eu consigo fazer o chefão do deck, o Detonator, que está restrito a 1, mas que ainda assim é uma carta muito opressora. Para cada material que ele tira, ele pode atirar em uma carta e destruir uma carta em campo. O Detonator também pode tirar uma matéria e proteger de destruição os monstros XYZ que você controla. E além disso, ele também é um monstro bem parrudo no fim das contas, né? Então tem que tomar cuidado com o Senhor Detonator. E então, o conjunto de Detonator com várias matérias anexadas e o campo é uma coisa bastante desafiadora para qualquer deck bater. Para além disso, a gente tem um outro monstro grande, que é o Duo Drive, né? Que é outro monstro Raizeal de rank 4, feito com quaisquer 2 monstros, tá? Se o Detonator era feito só com 2 Raizeais, o Duo Drive é com quaisquer 2 monstros de nível 4.
E essa é a vantagem, porque quando ele tirar a matéria de si mesmo, né, ele pode buscar 2 cartas racial de nomes diferentes. Por exemplo, Tom Poderoso Campo e, sei lá, algum outro monstro para continuar a jogada. Depende da sua necessidade. Então, é bastante simples a ideia do Raziel. Todos esses monstros entram por invocação especial da mão, desde que alguma condição seja atendida. Todos eles têm alguma coisa que busca o outro, ou que adiciona, ou que invoca, ou que busca o campo, né? E dessa forma, esses cards têm uma sinergia muito única e muito consistente, mesmo agora em número reduzido. E o que faz, né? Então, a parte suplementar, né? Aquilo que recebeu o suporte agora e que, junto com o Raziel, torna-se algo tão, eu diria até, opressor com os oponentes. Eu tô falando do Mitsurugi, né? Vocês já podem ver que é um deck azul, né? São cards azuis, pois são monstros de ritual, tá bom? Segundo o que eu pesquisei aqui, basicamente as cartas de Mitsurugi, Mitsurugi significa espada de serpente, elas são inspiradas em coisas da mitologia japonesa, que são umas espadas lendárias associadas a divindades como Susanoo, como Takemi Kazuchi e coisas do tipo, tá? E aonde então está a sinergia com o Raziel? Primeiro, da forma de um Exceed, um XYZ, que pode buscar as cartas de Mitsurugi, os monstros, né? Feito com 2 level 4. E a volta também é verdadeira, né? Já que eu consigo fazer o Dual Drive com qualquer monstro nível 4, eu consigo fazer a partir de alguns cards que vocês vão ver que são level 4 do Mitsurugi e acessar a minha jogada de Raziel, beleza? Então, é nisso a sinergia que existe entre esses decks. E agora eu vou falar um pouco sobre os monstros, né? Tem mais cartas do que eu vou mostrar aqui de Mitsurugi, mas como essa é uma build híbrida, não convém usar elas em conjunto, né, com as cartas de Raziel. Aqui a gente faz o mínimo no sentido de manter a sinergia entre os dois arquétipos. Então, primeiro e o principal suporte que veio na nova coleção dessas cartas é o Amenô. Amenô Habakiri. Todos eles, os rituais grandes, vão ter esses nomes, né? Então, dele eu estou usando 3 cópias, né? Porque o Habakiri ele tem um efeito muito curioso, que é uma vez por duelo. Você revela ele da sua mão e você pode invocar do deck um outro monstro Mitsurugi e em seguida tributar um card do seu lado do campo, né? Um monstro do seu lado do campo. Além disso, todos esses monstros rituais, eles vão ter um efeito de que quando eles são tributados, eles caem no cemitério, eles podem se invocar de novo desde que você consiga adicionar um card Mitsurugi do seu deck para a sua mão. E aí você pode pensar, nossa, mas não pareceu tão forte, né? Além disso, o Habakiri ele tem um efeito de descontar 800 pontos de ataque enquanto ele está em campo dos monstros do meu oponente. Bom, daí é importante entender que o Habakiri acaba funcionando principalmente como um iniciador de jogadas, para enfim você chegar nesse que é o principal monstro do deck. E aí, em específico, eu queria falar sobre ele, que esse foi um dos monstros que eu peguei com os créditos, né, e que ele é muito bonito, gosto muito da arte desse card, tá? Que é o Murakumo, né? O Murakumo é uma das cartas mais fortes, assim, no momento no Yu-Gi-Oh!, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem a capacidade de, quando ele entra por invocação especial, destruir todos os monstros que o meu oponente controla. E além disso, quando o meu oponente ativar um card ou um efeito, eu posso falar assim, olha, ou você descarta mais um card da sua mão, ou eu vou negar esse efeito, né? E aí, da mesma forma como eu estava falando, todos os monstros rituais, quando eles são tributados, eles do cemitério, eles falam, tentando adicionar um card de Mitsurugi do seu deck para sua mão. E aí, se você consegue adicionar, ele volta por invocação especial.
Então tem algumas sinergias bastante interessantes entre esses cards. Primeiro esse aqui, no mínimo negando uma coisa, ou até descartando uma carta da mão do seu oponente. E é o próprio Raigeki via Engine, né? Aí, para depois dos rituais, a gente tem os monstros pequenos, com o Aramasa, com o Kusanagi e com o Sage. Primeiro eu gostaria de falar que o Mitsurugi é um deck bastante honesto, mesmo quando ele não tá com raiz alta. E isso é uma das coisas que mais me fascina nesse deck. Segundo que eu gosto muito da arte desses cards, né? E eu particularmente acho que Ritual é uma das minhas mecânicas favoritas do Yu-Gi-Oh! Até porque ela vem dos primórdios do Yu-Gi-Oh! Né? Enfim, o Aramasa é um desses monstros novos que chegaram com a nova coleção. O Sage e o Kusanagi, esses dois dos lados, nem tanto. Eles já estavam aqui desde Suda, tá bom? O Sage, aqui da esquerda, tem a capacidade de adicionar uma magia ou armadilha Mitsurugi do deck para minha mão, quando ele é invocado por invocação normal, especial, ou quando ele é tributado. Daí então vocês já começam a enxergar a sinergia, né? Porque eu falo efeito do Hawakiri na minha mão, ativo ele, revelo ele, invoco o Sage do meu deck, tributo ele, e agora ele está no cemitério e ele foi tributado e ele vai ativar efeito para adicionar uma magia ou armadilha do Mitsurugi para a mão. O Aramasa, bom, ele é mais ou menos igual ao Habakiri, desculpa, ao Sage, só que ele adiciona um monstro Mitsurugi do deck para a mão. E o Kusanagi, ele adiciona um card Mitsurugi do deck, do banimento ou no cemitério para a mão, beleza? Além disso, os três, se estão em campo e um monstro Mitsurugi que eu controlo, ou um monstro réptil seria destruído por batalha ou por efeito de card, eu posso tributar eles no lugar e meio que salvar o monstro, né? Então, são cards bem interessantes e com uma arte bastante linda. Bom, ainda de Mitsurugi, então tem aqui a grande protagonista desse deck, na minha opinião, que é a spell Ritual de Mitsurugi. Por quê? Porque geralmente, quando você jogava de ritual antigamente, você tinha que ter nas suas mãos o monstro de ritual, a magia de ritual e as matérias, se eu não me engano, elas tinham que estar em campo. Então são muitos sis, vocês concordam? Se isso estiver em campo, se isso estiver na mão e se isso estiver na mão, eu consigo fazer o ritual, beleza? Então, acontece que o Mitsurugi, ele meio que burla isso com essa queridíssima spell de ritual que vocês estão vendo aqui. Ela tem dois efeitos, e você pode ativar cada um deles uma vez por turno. E você pode invocar por invocação ritual um monstro réptil do seu deck, né? Ao oferecer como tributo monstros répteis da mão ou do campo, ou seja, se esse aqui tá no deck e eu tenho esses materiais na mão ou no campo, eu consigo fazer o ritual dele vindo do deck. Mas, além disso, ela tem um segundo efeito, né? Que é essa a outra opção, que é você pode invocar por invocação ritual um monstro ritual réptil da sua mão ao oferecer como tributo 2 monstros répteis da sua mão, do deck ou do campo. O que significa que, se eu tiver essas duas cartas, eu posso, por exemplo, tributar os monstros répteis do meu deck. Beleza? E aí o que acontece no tributo? Bom, eles ativam efeito, ele ativa efeito, o outro ritual ativa efeito e os outros rituais existentes também ativam efeito. Então é bem interessante essa mecânica, digamos assim. Além disso, eu estou usando isso aqui, né? Que é a serpente da espada noturna, simplesmente por se tratar de um réptil, né? Nível 4 também, e que é um monstro que, se ele for enviado do deck para o cemitério, ou for enviado para o cemitério por efeito de um card, ele se invoca por invocação especial do meu lado do campo. E por que isso é interessante? Bom, porque reparem, todos esses 4 monstros aqui envolvidos nessa build, né, eles são level 4. Então, novamente,
remetem ao Raizial. Tudo certo? Você acaba fazendo um corpo na mesa que vai ser capaz de ligar a sua jogada de Raizial. Então, essa é a parte principal dos monstros utilizados e da spell de ritual. E aí eu estou usando uma engine com 3 orações de Mitsurugi, ou prayers, e uma grande purificação. Isso aqui é basicamente um Omni Negate. Em resposta, você tributa um monstro de nível 5 e você nega um card que foi ativado ou um efeito e você destrói. Ela no cemitério tem um outro efeito, né, que você pode banir ela e você oferece como tributo um monstro, um outro monstro que eu controle, e você recupera um monstro réptil do seu cemitério. Enquanto que a Prayers é uma das cartas mais interessantes desse jogo também. E eu sei que eu já falei isso hoje, agora há pouco, sobre o Murakumo, mas essa carta de fato é muito interessante. Porque primeiro que você tem a opção de, na ativação dela, tributar ou não um Mitsurugi. Ah, ok, então você liga os efeitos do Mitsurugi com ela. Mas além disso, ela tem uma característica que ela fala assim, aplique certos efeitos, né? E aí você pode escolher entre 2 efeitos. Um deles vai adicionar um monstro Mitsurugi para sua mão, e o outro você sofre 800 de dano e você pode invocar, por invocação especial da mão ou do seu cemitério, um Mitsurugi para o campo, né? Legal. Só que se você decide tributar um Mitsurugi para realizar esse efeito, você pode, se quiser, ativar ambos os efeitos. E como ela é uma magia rápida, você pode inclusive ativar ela na fase de compra. Beleza? Então você tem bastante sinergia com ela, né? Você pode tributar esse monstro porque seu oponente encheu o campo, e aí ele vai dar efeito para voltar, adicionando um card, e quando ele adicionar e voltar, ele vai dar efeito e vai destruir todos os monstros no campo do oponente. Então são algumas interações bastante fortes, né? Isso aqui bota muita pressão no seu oponente e acaba oprimindo ele de certa forma. Enfim, hoje é mais para ter um contato inicial com o deck, né? Eu tô gostando muito de jogar com essas cartas. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre como está sendo jogar, sobre o que campeonatos eu já joguei, o que eu já aprendi sobre o deck, né? Inclusive essa já não é mais a build inicial que eu estava usando, eu já mexi nela porque eu já joguei algumas coisas. Mas eu queria só brevemente, antes de falar, e não vou falar sobre Hand Trap, falar um pouquinho sobre o Extra Deck, que como vocês viram, acaba ficando restrito a monstros de nível 4, né? De rank 4, para você fazer os XYZ, ou seja, essas cartas pretas. Com o Cowboy, Gaga Gaga, com o Baguska, ASP para umas situações muito específicas, assim, que tão específicas que eu ainda nem vi, para ser sincero. O Lagartose, que é basicamente um monstro réptil e tem algumas conexões e tal, lidar com algumas coisas. O nosso querido Exciton, né, que é um monstro que limpa todo o campo, basicamente. Basicamente aqui você vai ter como o Tornado Dragon, o Daigusto, o Eclipse Twins, que eu tô levando 2 cópias, o Valente do Granito, outro Detonator e o Aggregator, né? Você vai ter opções, né, para jogar, fazendo então os level 4 virarem um rank 4 e poderem propiciar a sua jogada de ocorrer. É um deck bastante interessante. Ele tá aqui nessa versão, eu tô jogando com 41 cartas, 16 são entre Hand Traps e Techs, e tem mais 2 cartas para funcionar a engine, basicamente. E eu tô me divertindo bastante em jogar tanto com o robozão quanto com os rituais, assim. Eu estudo em algum momento brincar talvez só com o Mitsurugi puro. Isso não é uma ideia que eu tô descartando, mas nesse momento, até como quase que como pelo destino, o Raizial se ofereceu pra mim, então eu tô tentando competir com o que é de melhor que eu tenho, que é basicamente o Mitsurugi Raizial. Beleza?
O vídeo ficou um pouco longo, mas agradeço pra você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta. Obrigado por ter apoiado até agora. Obrigado por continuarem apoiando. Eu sei que é um novo ciclo. Eu vou reforçar, os vídeos de Blue Eyes não vão morrer. Eles talvez só vão mudar um pouco de foco, né? E a gente vai conversar bastante sobre esse deck aqui nos próximos dias. E eu tenho certeza que se você der uma chance, vocês vão gostar, beleza? Obrigado pra quem apoiou. Tamo junto, valeu, falou, é nóis.